Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser na região de Itambé, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão o início dos trabalhos de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Nivaldo Forastieri, ele que é produtor, consultor no agro, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Nivaldo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores do Notícias Agrícolas, a toda a equipe aí, um grande dia. Nivaldo, os trabalhos de colheita estão começando aí na região. Quando é que a gente deve ter uma colheita para valer andando aí nessa segunda safra? Olha, aqui na região de Itambé propriamente dita, a colheita teve início há uns 10 dias, mas ela está sendo uma colheita que está, de certa maneira, indo devagar. O produtor está antecipando a colheita porque nós tivemos um grande ataque aí da cigarrinha, um clima muito úmido, muito nublado, o milho mais doente, então o produtor está tendo que antecipar a colheita está sendo uma colheita bem devagar e colhendo com muita umidade, não tem outra escolha, né? O milho está caindo, o produtor está tendo que colher com umidade e colhendo com umidade o produtor tem muito desconto na hora da entrega, né? Nivaldo, da última vez que a gente conversou, foi lá no mês de março, você estava inclusive no meio da sua lavoura mostrando pra gente como que aquelas plantas estavam bonitas, estava tudo bem até aquele momento. Então de lá para cá esse cenário mudou aí na região. Sim, o cenário mudou. Nós tínhamos expectativa de uma excelente safra, a safra está muito boa, né? Na nossa região tem 3 safras que ninguém colhe quase nada, colhe muito mal, ou quando colhe muito mal. Então, assim, a safra está sendo boa, não está sendo excelente igual a gente imaginava. Os primeiros milhos, que são aqueles milhos de janeiro, que a gente esperava uma produtividade aí na casa de 140, 150 sacos por hectare, não atingiram esse patamar. Uma ou outra lavoura de forma pontual, mas não atingiram esse patamar. A gente calcula que a questão da cigarrinha com as doenças vai impactar em torno de 30% aí na produção a menos da produção esperada pelo produtor, mas que fique claro que não foi um problema do produtor. O produtor fez o manejo, tomou todo o cuidado que a gente tem ao nosso alcance para combater a cigarrinha, e com relação às doenças também, o produtor até com 3 de fungicida, mas infelizmente essa é a realidade. A colheita boa, mas aquém daquilo que a gente imaginava. E, Nivaldo, diante até dessa situação da cigarrinha, o que pode ser feito para as próximas safras de milho aí na região para tentar evitar esse problema que tem tirado a produtividade nas suas colheitas? Com relação à cigarrinha, o ano passado nós tivemos um ataque grande da cigarrinha. Porém, a geada, ela camuflou os enfesamentos, ela camuflou o dano da cigarrinha. Então, o produtor, no ano passado, não conseguiu ter um parâmetro do que fazer e o que mudar no seu manejo. Esse ano, nós tivemos, com toda certeza, deu para observar bem os danos da cigarrinha. O que fazer para a próxima safra? Nós, até ontem, antes de ontem, sentado com o nosso agrônomo conversando, a gente tem em torno aí de 50 variedades de milho para a segunda safra aqui na região. Das 50, nós vamos selecionar umas 10 com uma tolerância razoável para plantar o ano que vem. Então, o produtor ele vai migrar para variedades mais toleráveis, com mais tolerância com relação à cigarrinha, porque nós combatemos a cigarrinha. Porém, o híbrido, dependendo do híbrido, ele não aguentou. E aí, Nivaldo, olhando para o mercado, como é que avançaram as negociações desse milho? Os preços estão positivos? Como é que está avançando essa comercialização por aí? Então, nós tivemos algumas ofertas de contrato aqui na região que chegou quase a R$90. Tivemos poucos contratos a R$90. Hoje nós temos lousa a 78. Só que o produtor não travou. Por quê? Porque nós tivemos no início de junho uma onda de frio que, graças àquele ciclone extratropical que passou lá por Santa Catarina, empurrou essa geada daqui.
Então o produtor ficou com receio por conta dessas 2 ondas de frio que passou por aqui na região. A segunda, inclusive, deu uma poeirinha de geada em algumas baixadas. O produtor ficou receoso. Então o produtor começou a ver onda de frio, impacto da cigarrinha, doença subindo no milho por conta de umidade e clima encoberto. O produtor parou e falou, opa, deixa eu colher primeiro, para depois eu entrar no mercado vendendo, porque não tem como fazer contrato com todo esse risco englobado aí na segunda safra. Nós tivemos muitos produtores que tiveram problema com contratação de soja, de milho ano passado, que contratou milho e não tinha milho para entregar. Tivemos produtores com problema de contrato esse ano também na soja, que fizeram um contrato de soja e não tinham soja para entregar por conta da seca. Então o produtor está muito receoso, pelo menos aqui na região de Itambé, com o contrato futuro. E com relação a esse atual milho que está sendo início de colheita agora, pior ainda, porque o produtor estava olhando onda de frio, enfesamento, o milho tombando, tendo que colher com umidade, colhendo com umidade mais desconto. O produtor deu 2 passos para trás e falou assim, deixa eu colher, deixa eu ver o que vai me sobrar aqui, o que volume eu vou ter para comercializar, e depois entra no mercado comercializando. Nivaldo, para a gente encerrar olhando um pouquinho mais para frente, como é que está nesse momento a preparação do produtor aí da região para a próxima safra de soja 22-23, né? Você já comentou essas perdas, essas dificuldades que foram as últimas safras. Como é que está a esperança e o planejamento para a sequência das atividades para a safra que vai vir aí no final do ano? O planejamento para a safra 22-23 está sendo um planejamento com muito cuidado. Vai ser uma safra de soja, um plantio de soja muito caro para o produtor. Então nós temos aí, alguns produtos subiram mais de 10 vezes o seu valor da última safra para a atual safra. Então o produtor está muito receoso, está tateando, diminuindo a adubação, reduzindo o custo aonde ele consegue, porque vai ser uma safra muito cara. A gente não pode nem pensar em de repente, vender soja menos de R$150, a conta não vai fechar o ano que vem. Então, o produtor está receoso, preocupado, porque vai ser uma safra muito cara e é um risco muito alto. Então, o produtor agora, em real, ele está com um risco muito maior por hectare. E olhando o mercado às vezes alto, às vezes baixo, está com uma volatilidade muito grande e está deixando todo mundo preocupado. Mas, enfim, o produtor é aquele que sempre deposita a esperança na sua nova safra e não vai parar, porque o agro não para. Por isso, com todo o receio, com todo o risco embutido, e o produtor vai entrar para produzir bem, para o agro não parar, para a agricultura ser novamente o carro-chefe da nossa economia, a mola propulsora, né? Então, o produtor está entrando com cuidado, preocupado com o aumento dos custos, mas não vai parar. Vai continuar plantando e plantando esperança sempre. Nivaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O meu destaque final é mandar um grande abraço a todos os produtores do Brasil. Toda a região está passando por algum problema. Problema de clima, nós vamos ter todo ano. O Brasil é um país continental, então todo ano vai ter algum problema de clima em algum lugar, mas o que eu desejo a todos os produtores é uma excelente safra, uma segunda safra, uma terceira safra ou uma primeira safra daqui a pouco, e pedir para nos seguir na rede social, né? Seguir o nosso escritório, a Forester Agro, acompanhar o nosso site e estamos aí, sempre em frente e com fé, e o agro do Brasil se tornando, mas vai tornar cada vez mais importante no mundo. Nivaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra de milho por aí. Um abraço, até a próxima.
Grande abraço, fica com Deus. Esse o Nivaldo Forastieri, ele que é produtor rural e consultor do agro lá na região de Itambé, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão o início dos trabalhos de colheita da segunda safra de milho lá na região. O Nivaldo destacando que a expectativa era bastante positiva para essa segunda safra, o plantio foi realizado dentro de uma janela ideal, as condições climáticas eram muito positivas até ali o mês de março, tudo indo muito bem, mas a região passou por um grande ataque de cigarrinhas, presença de enfezamento nas lavouras, e isso já tirou pelo menos 30% na expectativa de produção do produtor lá da região. Nivaldo ainda destacando que mesmo com essas perdas, ainda deve ser uma safra positiva, principalmente se a gente comparar com os resultados do ano passado, onde a região sofreu bastante com o clima, com geadas, perdeu bastante produção. Então ainda é uma safra positiva, mas não tão positiva quanto o produtor esperava no início das suas atividades. Nivaldo também destacando que poucos contratos foram fechados até esse momento, o produtor estava bastante receoso, esperando um pouquinho mais a definição de produção. Então agora, conforme esses trabalhos de colheita forem avançando, a tendência é que as comercializações também avancem para o milho lá na região de Itambé. Enquanto isso, o produtor avançando com seu planejamento para a próxima safra de soja 22-23, esperançoso de conseguir um bom ciclo depois das perdas da safra passada 21-22, mas bastante receoso e cauteloso com relação ao aumento nos custos de produção. Nivaldo destacando alguns produtos subindo até 10 vezes de uma safra para outra, uma situação bastante apertada para margens e o produtor já com algumas ideias de que precisa vender essa soja acima dos R$ 150 a saca para começar a ter alguma rentabilidade nessa próxima safra. Então promete ser uma safra bastante apreensiva para o produtor lá na região de Itambé, no estado do Paraná. Claro que a gente vai seguir acompanhando esses trabalhos de colheita e também como é que vai ser o plantio da próxima temporada, não só lá, mas também em outras regiões do Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.